mais importante é que uma inflação mais alta nos Estados Unidos significa higher for longer. Quem é higher e por quanto, né? De quem que eu tô falando? Na verdade, a estimativa é que para fazer frente a esses avanços, tanto da China quanto da Rússia, quanto os conflitos do Oriente Médio, a gente teria que passar esses gastos de 2% do PIB para 4% do PIB. No ano passado, o chefe da Agência Nacional de Cibersegurança da França disse que o próprio evento poderia ser um alvo. O que significa Higher for Longer? No Terraço Cast de número 423. Fala pessoal, Caio Augusto, diretamente da noite de 14 de abril de 2024, em Ourinhos, para o 423 do Terraço Cast. Neste, estou com o trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá? Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo. E ela vem por meio deste agradecer a todos que estão deixando mensagens em plataformas diversas falando da Mulher do Tempo Sem Tempo. Tô muito emocionada. Gente, sabe, não achei que isso ia acontecer. Então, muito obrigada a vocês, terraceiros e terraceiras, que nos escutam semanalmente. E a Mulher do Tempo Sem Tempo, né, pra garantir aqui a sua participação no terraço, veio trazer a previsão do tempo pra essa semana. Então, a previsão do tempo pra essa semana é de, no dia que eu vivo, sol, né, esse dia aqui em que grava este glorioso podcast, um belo sol, né, São Pedro veio me fazer este agradinho nesse sábado, né, não é um sábado que eu estou no litoral paulista, mas tudo bem, a gente perdoa São Pedro. E aí, gente, eu vim trazer aqui, nessa abertura, uma informação muito importante. Para quem é ouvinte assíduo do Terraço Cast, vai saber que, há algum tempo atrás, né, no ano passado, eu comentei de um momento em que eu era âncora. Não âncora como Caio, mas âncora de um time, uma dupla de beach tênis, né? Este jogo tão famoso que eu não sei jogar. Pois é. E eu, como âncora, eu vou mais uma vez ancorar um time, no sentido negativo da palavra. Eu vou ancorar um time agora, né, em algumas horas. Então é isso, gente. Terraceiros, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, essa que vos fala, essa mulher do tempo sem tempo, vai ter usado o seu precioso tempo para perder um jogo de beach tennis, certamente. Mas eu vou contar aqui pra vocês deixem um comentário, perguntem pro nosso âncora de verdade, o Caio, o que aconteceu, se eu fui eliminada no primeiro jogo, ou se a minha dupla, que é muito boa aparentemente, conseguiu salvar e eu fiquei ali só de olho, desviando das bolas enquanto ela ganhava o jogo. Previsões do tempo, esportes diversos e, claro, explicações didáticas sobre cenários econômicos. Fala, Renata Couto. Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Aqui é a Renata, trazendo, como sempre, o Boletim Internacional. E essa semana eu tô gravando aqui do centro de São Paulo, da Avenida Paulista. Mas, como vocês sabem, né, eu falo Boletim Internacional, então hoje a gente vai falar de gastos militares. O quanto que os países, principalmente os países do Ocidente, vão precisar gastar em defesa para fazer frente aí, né, aos problemas, às investidas que a gente tá vendo no mundo. Assunto quente, pegando fogo. Tudo bem, Fernanda Pérez de Melo? Fala, meus queridos amigos do Terraço Cast. Olha só que prazer inenarrável estar com vocês em mais uma semana. Continuando uma bela sequência com a equipe completa. Vamos ao 4, 2, 3. Raquel, com os dados fortes da economia americana, principalmente em relação à inflação e ao mercado de trabalho, a tese do Higher for Longer vai ganhando força. O que essa tese significa? E como ela impacta a economia brasileira? E é isso, Caio Augusto. Vamos ao que interessa. E o que interessa é aquele meu bom dia, boa tarde, boa noite para as minhas colegas de podcast, a Rê e a Fê. Claro, eu não ia esquecer mais uma vez, como eu faço quase que semanalmente, que é raro, mas acontece muito. Bom, agora, de fato, ao nosso assunto do dia. O assunto do dia é Higher for Even Longer. Eu acabo de copiar, né, esse título do podcast do Financial Times. Que, vou contar que o Financial Times, eu acho que eles estão com alguma escuta, né, na minha conversa aqui com o Caio Augusto. Porque o Caio Augusto falou pra mim assim, Raquel, vamos falar aí de Higher for Longer? A gente não falou muitas vezes. Eu falei, como assim, cara? A gente já falou 1 milhão de vezes de Higher for Longer. E ele falou, não, mas agora eu acho que vai surgir de novo. E aí, eu falei, bom, tá bom, vamos falar sobre esse tema. Aí, no dia seguinte, né, depois que saiu o dado de inflação nos Estados Unidos, eu vou olhar e o título do podcast que eu escuto diariamente do Financial Times, que é o Financial Times New Briefing, né, o FT News Briefing, o título era
higher for even longer, né, como pergunta. Então, de fato, essa narrativa, né, essa história, ela surgiu de novo, né? Por que ela surgiu de novo, gente? Porque veio um dado bastante preocupante de inflação nos Estados Unidos. Nessa semana que passou, né, eu gravo no sábado, nessa semana que está por trás de nós, quando vocês estiverem ouvindo, vai ser a semana anterior, né, a gente teve um dado, o CPI dos Estados Unidos. Aí você me fala, mas Raquel, você não fala sempre que o dado preferido de inflação do Fed é o PCI? Sim, o PCI, ele é o deflator do consumo. É que nem a gente tem, quando sai o dado de consumo, você tem um deflator ali de inflação, que é como você deflaciona esse número, e ele é diferente, né, do CPI, e o Fed prefere usar o PCI. Mas é óbvio que o CPI também é um dado bastante importante. O CPI, ele é como se fosse o nosso IPCA, né, ele é o Consumer Price Inflation, e obviamente que ele é super relevante. O Banco Central, apesar de ter seu favorito, é que nem filho, né, gente? Ele não vai ignorar os outros, apesar de todo mundo saber que os pais têm o filho preferido. E aí, ele veio acima do esperado. Então, a variação mensal de março foi 0,38, a expectativa era 0,3. Aí você fala, nossa, mas são só alguns pontos, né? Alguns pontos base, tipo 0,0. Fez tanta diferença? Cara, apesar de não ser tão grande a diferença, o que preocupou mesmo foi a abertura. Bom, quando a gente fala 0,38, mas quem fala desse jeito, né? No acumulado em 12 meses foi para 3,48, né? Então subiu de 3,18 para 3,48. Então já voltou para 3,5. Mas isso também tem um efeito base importante, tá? O efeito base é aquele quando a gente olha lá para trás, né? No ano passado, a gente sabia que isso ia acontecer, porque a inflação no ano passado, nessa época, estava ali um pouquinho mais baixa, acabou quando você coloca na comparação anual, ela acaba tendo esse efeito base importante. Mas, gente, é isso, tá? Efeito base ou não efeito base? A abertura foi isso que chamou mais atenção. E essa abertura, gente, não foi legal, tá? Não pegou bem. O que eu falo quando eu falo de abertura, né? Eu tô falando dos detalhes do número de inflação. E quando a gente olha para esses detalhes, a gente vê que a inflação no setor de serviços, ela tá bastante preocupante. Só para dar um exemplo aqui, né? Quando a gente olha o Supercore, que é uma medida que você tira os serviços mais voláteis. Então, são os core services. E você também tira a parte de habitação. Por que de habitação? Porque a medida de habitação, principalmente de aluguel lá nos Estados Unidos, ela é meio esquisita. Ela tem uma metodologia meio estranha. Eles têm um negócio que chama Owner's Equivalent Rent, que é assim, quanto que custaria esse aluguel se a pessoa não tivesse a casa própria, né? Se não fosse a casa dela. Enfim, tem uma certa polêmica sobre esse indicador. Então, você tira, não é muito volátil, não sei o que, tira tudo. Aí você fica com o comportamento bem menos volátil da inflação. Ou seja, não varia tanto de mês a mês. Então você consegue ter uma tendência. E aí você coloca esse Supercore, você faz uma média móvel analisada de 6 meses. Então você tira os efeitos sazonais, faz uma média móvel pra ver o que é a tendência. Quando você olha isso, tá rodando a 6,08%. É muito acima da meta de 2% do Banco Central americano, do Fed. Então assim, é importante pegar esse, parece coisa de louco, né? Você tira um, tira outro, sobra o quê? Né? Mas na verdade assim, é importante pegar essas sensibilidades porque você vê a tendência. E esse número do CPI, né, esse resultado de março mostrou que a tendência da inflação parece estar revertendo para uma alta, ao invés de estar uma tendência de baixa. Então, realmente, foi um número preocupante, né? O mercado virou ao contrário, né? Os mercados, assim, bolsas, mercado de renda fixa, virou ao contrário depois desse dado. Talvez tenha sido certo o exagero. Mas é claro, como tava todo mundo vendo um céu de brigadeiro, não, os dados estão melhores, né? Os investidores estavam sempre querendo olhar o copo meio cheio. Vinha dado de mercado de trabalho, vinha um mais fraco e 3 mais forte. Não, mas veja bem, esse um mais fraco, né? Tá todo mundo procurando o copo meio cheio. Mas, esse dado aí do CPI, ele veio jogar certa água no chope, né? E aí, por que isso é importante, gente? Porque a inflação mais alta nos Estados Unidos, a gente não tá mais num momento em que a gente tá assim, vamos importar a inflação, porque se tá alto lá, tá mais alto aqui. Isso, depois da pandemia, né, isso no auge da pandemia fazia mais sentido. É claro que algumas coisas a gente tem uma relação comercial importante com os Estados Unidos e tudo mais, né? Algumas coisas têm uma certa inflação importada. Mas o mais importante não é nem isso. O mais importante é que uma inflação mais alta nos Estados Unidos significa higher for longer. Quem é higher e por quanto, né? De quem que eu tô falando? Dos juros. Então tá todo mundo esperando que os juros comecem a cair nos Estados Unidos, né? Comecem a cair, que a gente tem essa mudança de os ativos de risco, inclusive aqui no Brasil, por exemplo, né? Os ativos brasileiros, eles não tenham mais esse peso aí de, os juros nos Estados Unidos estão mais altos, então aqui não vale mais a pena, esse peso relativo, né? Que é claro que quando os títulos do Tesouro Americano estão pagando mais, tudo fica menos atrativo, principalmente os ativos de risco, incluindo ações, incluindo qualquer ativo aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente tem os efeitos econômicos mesmo, né? Que com uma inflação mais alta, juros mais altos por mais tempo nos Estados Unidos, o dólar continua mais forte.
importante, né? Porque atraindo dinheiro pra lá. E aí o dólar mais forte aqui em relação ao Brasil, e aí óbvio que vale você voltar se você não ouviu o último episódio desse podcast que eu falei justamente sobre o dólar, mas ele também pressiona a nossa inflação por aqui, né? Porque a gente sabe que desde a farinha do pãozinho nosso de cada dia até um monte de commodity negociado em dólar e até as máquinas que vão fazer nosso produto industrializado aqui é importado. Então, esse pass-through, que é o efeito do câmbio na inflação, ele é bem importante. Então, isso também atrapalha o trabalho do nosso Banco Central. E, ao mesmo tempo, os juros mais altos lá também pressionam os nossos juros de longo prazo por aqui. Então, também atrapalha o trabalho do Banco Central, porque ele fala, bom, eu tô aqui mexendo na meta Selic, né, na Selic de curto prazo, mas a de longo prazo é determinado pelo mercado, né, por compra e venda e tal. E com os juros mais de longo prazo nos Estados Unidos mais altos, isso pressiona a nossa curva aqui e atrapalha também o meu trabalho. Então, sim, esse número é muito importante, foi por isso que ele balançou tanto os mercados do mundo inteiro e não só nos Estados Unidos. Pô, Raquel, mas e agora? Bom, agora, provavelmente a gente vai ter esses juros altos por mais tempo nos Estados Unidos. Os investidores, eles começaram precificando que os juros iam começar a cair no começo desse ano, isso no ano passado. Claramente era wishful thinking, né? A galera tava viajando. Mas agora tem muito analista falando, né? Muito analista sério falando que pode ser que o Banco Central não reduza os juros nenhuma vez esse ano, né? Lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque como agora ainda não há sinais suficientes que a inflação tá comportada, que é o que todos os dirigentes vêm falando, a maioria deles, e tá chegando as eleições, pode ser que acabe não tendo, né? Parece que, assim, as condições vão estar mais favoráveis por volta de setembro. Só que daí tem as eleições em novembro. Pô, mas o que tem a ver? Tem a ver que o Banco Central, ele pode perder credibilidade se ele começa a reduzir os juros perto das eleições. Que eles vão falar, não, isso foi pressão eleitoral pra impulsionar a economia perto das eleições. Então, historicamente, o Banco Central americano tende a se comportar da maneira mais independente que eles podem. Isso pode mandar uma sinalização errada. Então, tem essa preocupação também aí. Então, pode ser que a gente viva mais um ano aí de taxas de juros historicamente altas nos Estados Unidos. Ou que eles comecem a reduzir, mas seja muito gradual, tá? Uma queda ou duas quedas no máximo. E a gente continue com esses juros aí historicamente altos por mais tempo. E aí, gente, só pra comentar aqui rapidamente, o nosso IPCA, que é o irmão gêmeo doméstico, né, do CPI, que é o nosso indicador de preço ao consumidor, ele veio nesse mês, também veio no mês de março aí, também foi divulgado na semana passada, só que ele trouxe boas notícias, gente. Ele trouxe boas notícias, ele veio abaixo do esperado, e a abertura, diferente da abertura do CPI, ela veio positiva. Ela mostrou que os preços de serviços, que assim como nos Estados Unidos estão pressionados, eles estão com uma tendência, finalmente estabilizaram, quando a gente faz a mesma média móvel e tudo mais, eles estabilizaram, e super importante, os serviços intensivos em mão de obra, que é o mais importante que eu falei aqui do mercado de trabalho e tal, nos últimos episódios, eles trouxeram uma estabilização, né? E a nossa inflação, ela caiu para 3,90 e pouquinho, caiu abaixo de 4, ou seja, tá se aproximando da meta do nosso Banco Central, que aqui é 3, e a tendência veio mais de queda do que de alta. Então, boa notícia aqui pro Brasil, mas é claro que, assim, essa boa notícia em termos de mercado, ela durou 5 minutos, né? Porque logo depois saiu o CPI e virou tudo. Mas do ponto de vista de nós, brasileiros, pessoas normais, né, reais, é uma boa notícia, né? Inflação menos pressionada aí, inflação rodando em 4%, o que é uma boa notícia para os salários, é uma notícia para todo mundo, né? Ninguém gosta de inflação. Então é isso, gente! Querendo ou não, essa coincidência mencionada pela Raquel acontece por estarmos sempre com as antenas ligadas com o que é relevante no mundo todo. Esse nosso compromisso segue inabalável com você. Higher for longer, para resumir, é o cenário em que as taxas de juros americanas demoram mais para cair ao nível estrutural, que hoje se estima ser entre 2% e 3%, mais perto do teto do que do piso desse intervalo. Como essa taxa de juros é uma certa base para o mundo, isso significa que os juros no mundo todo devem demorar mais a cair. Sabe outra coisa que não é coincidência? Falamos ainda no começo de dezembro de 2024, no episódio sobre a última super quarta de 2023, que existiria nesse ano um paradoxo entre economia e juros. Vale você voltar lá para ouvir com calma, mas o resumo da ópera é o seguinte: o mercado via a economia americana bem forte e, ao mesmo tempo, fortes cortes de juros pelo Fed. E como te contamos lá e explicamos o porquê, ou uma coisa aconteceria ou a outra. Não faz e nunca fará sentido termos essas duas coisas juntas ao mesmo tempo. Perdão a insistência nesse ponto e o pleonasmo, porque de fato é algo bastante direto. Não sabemos por que muita gente acaba não querendo acreditar, não querendo verificar isso de olho nos dados. Juros americanos mais altos por mais tempo significam dólar mais forte, juros no mundo todo com queda esperada mais contida e achatamento do crescimento em todo canto.
Cenário local é mais benigno, nosso IPCA mostra uma queda sustentada, de acordo inclusive com o que o Banco Central esperava, né? E isso acaba endossando a continuidade do cenário de quedas, mas ventos negativos das boas notícias da economia americana, olha só que paradoxo, e eventualmente vindos de más decisões internas, como temos pontuados aqui há vários episódios, podem abreviar os sorrisos. Quem diria que a tensão econômica global viria justamente de uma resiliência e não de um hard landing da economia americana? Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico. Nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. A corrida militar global de 10 trilhões de dólares. E a gente está vendo atualmente que a gente está vivendo uma nova era de rearmamento, né? Aqueles dividendos de paz que a gente viu com o final da Guerra Fria parece que se esgotaram e os países estão precisando cada vez mais gastar com defesa. A União Europeia está começando a entender o custo de proteger as fronteiras do leste contra esses avanços, né? E a OTAN, que está comemorando aí um comprometimento dos países de gastar 2% do PIB com gastos de defesa, com gastos militares, na verdade a estimativa é que para fazer frente a esses avanços, tanto da China quanto da Rússia, quanto os conflitos do Oriente Médio, a gente teria que passar esses gastos de 2% do PIB para 4% do PIB. Lembrando que os países da União Europeia, a maioria, não atingiram ainda nem esses 2%. O Caio me passou, né, um artigo muito interessante da Bloomberg sobre isso, e a Bloomberg fez uma estimativa, né, a Bloomberg tem uma área de análise econômica, e eles fizeram uma estimativa que se os Estados Unidos e os países do G7 atingirem um patamar de 4% do PIB com gastos de defesa, em uma década eles teriam que gastar 10 trilhões de dólares para fazer frente a esses investimentos. Ou seja, né, é muito dinheiro. E a gente está vivendo num momento, como vocês sabem, a gente comenta aqui, né, praticamente toda semana, uma série de dificuldades nos países, né? Então a gente tem juros altos por causa do controle da inflação, pós-pandemia também por conta desse conflito Rússia-Ucrânia. Então, assim, os países vão precisar se endividar muito mais para conseguir fazer frente a esses gastos necessários para a defesa, num momento em que esse endividamento está caro por conta das altas taxas de juros mundiais. Então, como é que a gente vai fazer para ter esse dinheiro? Ou melhor, como é que esses países vão fazer? Vai ter que aumentar imposto, vai ter que aumentar endividamento público, aumentar o custo das dívidas e também vai ter que diminuir gastos com outros setores, né? Por exemplo, saúde, habitação, né? Gastos que a gente chama de bem-estar social, que também são necessários, né? A gente está vendo, por exemplo, saúde é um problema mundial de cobertura curto, o meu primeiro, a gente tem um problema grave mundial de saúde que também precisa de investimentos, mas os países todos enfrentam esse dilema, né? Da onde vai tirar o dinheiro e aonde vai deixar de gastar. E é claro, a gente sabe que alguns países têm mais dificuldades do que outros. Então, por exemplo, na Europa, a Itália e a França, a Itália mais do que a França, mas os dois países já estão com endividamento muito alto, já estão com o custo da dívida muito alto, e você aumentar de nem estar em 2% do PIB para chegar em 4% do PIB com gasto com defesa, isso colocaria uma exposição de dívida pública desses países muito alta, até próxima aí da dificuldade realmente de pagamento. Mesmo os países mais ricos, no caso a Alemanha, na Europa ou os Estados Unidos, né, que os Estados Unidos, por exemplo, já aloca mais de 2%, aliás, bem mais. Os Estados Unidos já gasta 3,3% do PIB com defesa. Mas mesmo
mesmo assim, para passar de 3,3% para 4% de PIB com defesa, os Estados Unidos teriam que aumentar a relação dívida-PIB deles de 99% para 131% em uma década. Ou seja, também é uma pressão forte, inclusive, no endividamento dos Estados Unidos e mais ainda nos países da Europa. Então, tem todo esse dilema. Mas, por outro lado, os países asiáticos têm gastado cada vez mais com defesa. Então, você tem essa corrida armamentista, ela acaba criando aí um jogo que se você não gasta, você acaba ficando muito vulnerável, né? Então, a gente viu, por exemplo, na Ásia, a China, o ano passado, aumentou 7,2%, o gasto com defesa é o maior em 5 anos. Outros países asiáticos também, a Malásia aumentou mais de 10%, a Filipinas 8,5%. Então, de fato, assim, os países asiáticos, eles estão gastando com defesa, eles estão se armando e os países do Ocidente precisam aí responder a isso de alguma forma, né? Porque sempre que a gente fala em gasto com defesa, você tem que considerar o gasto, o quanto você vai ter que gastar, mas também qual é o custo de você não gastar e ficar vulnerável e o seu país aí poder sofrer ataques ou poder sofrer outros tipos de pressão e vieses econômicos se você não tiver uma boa defesa. E tudo isso a gente sabe, né, num cenário político também bastante instável nos Estados Unidos. A eleição, né, que vai ser no final do ano, ainda bastante disputada, a gente não tem como dizer quem vai ganhar, mas uma eventual vitória do Donald Trump colocaria ainda mais pressão sobre a OTAN, né? Vocês devem lembrar quando o Donald Trump foi eleito da outra vez, ele mandou boleto lá para a OTAN, né, cobrou mais gastos, então essa é a tendência, né? Se o Donald Trump for eleito, você ainda aumenta a pressão de mais gastos e também muda um pouco aí, a gente já comentou bastante também sobre isso, a geopolítica mundial, porque o Trump tem laços com o Putin mais estreitos do que o Biden, enfim, você muda também a dinâmica da relação da Ucrânia com a Rússia se você mudar o presidente dos Estados Unidos. Então, enfim, é um cenário aí bastante difícil, bastante nebuloso, em que, infelizmente, né, com tanta coisa que a humanidade precisaria fazer, né, como eu falei, resolver o problema da saúde, que é um problema sério em todos os países, né, nos Estados Unidos, que tem um sistema de saúde mais capitalista, se você não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, você morre na rua. Nos outros países, que se você tem um sistema público, mas que também não atende todas as demandas da população, enfim, a gente precisaria gastar mais com saúde, a gente precisaria gastar mais com o meio ambiente também, tem toda essa questão climática que a gente sempre discute aqui com vocês, educação, enfim, tem uma série de lugares que a humanidade poderia estar aproveitando melhor esses investimentos, mas com todo esse momento bélico também se faz necessário gastos com defesa, e aí, como eu falei, né, a estimativa da Bloomberg é que os países do G7 tenham que gastar, imagina, 10 trilhões de dólares em uma década para fazer frente a isso. E tem aumentado, né? O ano passado, por exemplo, o mundo gastou 2,2 trilhões de dólares com defesa, é recorde de gastos com defesa, e pelo que, né, a gente está vendo, a tendência, infelizmente, é aumentar. Antes mesmo de começar, vale o adendo de que essa ancoragem está sendo realizada após o aumentar de tensões entre Irã e Israel. Mas não é esse diretamente o assunto. Falaremos em breve com mais especificidade no Boletim Internacional. Em todo caso, por coincidência, o assunto é correlato e foi escolhido dias antes de tudo isso acontecer. Adendo feito, vamos lá. Diz uma velha frase que, quando não atravessam mercadorias, o que cruza as fronteiras entre países são os tanques de guerra. Esses tais dividendos de paz que a Renata mencionou, dos anos 90 até a pandemia, vinham de um mundo que concentrava atuações e não discutia tanto tensões latentes. China produzia tudo, Estados Unidos pensavam em tudo, a América Latina enviava as commodities que serviam como base dessa produção e da alimentação no mundo todo. Enfim, as tensões sumiram nesse período? Claro que não. Ficaram latentes. Mas essa latência permitiu um certo alívio em gastos militares a nível global. Com exceção aos Estados Unidos, basicamente todo mundo baixou a guarda, contando que justamente a maior economia do mundo seria capaz de garantir a continuidade dessas tensões em nível baixíssimo. Mas, com a realidade atual de um mundo que levanta barreiras protecionistas e relembra velhas rusgas políticas e militares, a situação é muito mais tensa do que ficamos acostumados por basicamente 30 anos seguidos. Sobem gastos com defesa,
empresas do setor saem beneficiadas e, dando razão à velha sabedoria que apareceu ao início desse comentário, ficam de lado as relações comerciais. Se tudo isso já é complicado, considerando que alguns dos que aí estão com as canetas mais relevantes do poder, como Joe Biden, optam por colocar panos quentes e sinalizar diretamente que não entrarão nos conflitos, no máximo enviarão apoio financeiro e de armamentos, mas não dos próprios exércitos, imagine o que irá acontecer caso quem é muito mais reativo, como Donald Trump, volte a ter muito mais poder. E claro, importante também pontuar, subindo gastos militares, levando em conta também que os custos globais com a dívida pública em diversos locais do planeta, sobretudo os Estados Unidos, subiram. Isso significa que a presença do Estado para questões mais básicas e não resolvidas ficará cada vez mais distante. Para vocês terem ideia, o dado mais atualizado que existe sobre pagamento de juros da dívida, atenção, só juros, nos Estados Unidos, levantou 1,02 trilhão de dólares. Isso, dar trilhão pagando juros da dívida é a primeira vez que acontece nos Estados Unidos. Pode parecer paradoxal, mas a gente ajuda o mundo inteiro em conflitos bélicos, mas não conseguimos ajudar o americano médio quando ele precisa de saúde básica, ainda vai custar muito caro em termos políticos e movimentar consideravelmente o xadrez geopolítico global, ainda em 2024, diga-se de passagem. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com a análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Fernanda, com os Jogos Olímpicos de Paris se aproximando, não apenas atletas se preparam agora, mas também empresas de tecnologia que buscaram evitar ataques cibernéticos. Conta mais sobre isso. Sabe, Caio, quando eu visitei Paris a primeira vez, foi logo depois do ataque terrorista ao jornal Charlie Hebdo, em 2015. E nisso eu reparei que a segurança foi reforçada, ficou muito mais criteriosa. E agora a França está se preparando para todo tipo de atenção negativa possível que pessoas ou grupos mal intencionados possam fazer durante as Olimpíadas. Uma preocupação relativamente nova sobre a segurança é com relação à segurança digital, né? Dado que estamos cada vez mais integrados com a tecnologia, é preciso se preparar para ataques cibernéticos. No ano passado, o chefe da Agência Nacional de Cibersegurança da França disse que o próprio evento poderia ser um alvo, com um atacante tentando perturbar, por exemplo, a cerimônia de abertura ou o transporte público. Uma outra empresa que forneceu serviços de segurança cibernética para os Jogos Olímpicos de 2021 em Tóquio relatou que aconteceram 450 milhões de tentativas de ataques cibernéticos naquela época. E aí, qual é o cenário agora, né? Como a França tem se preparado nesse momento? A AXA, que é uma multinacional francesa, que é um dos maiores grupos de seguradora do mundo, está planejando uma campanha para ajudar a prevenir os ataques cibernéticos contra a França na preparação dos Jogos Olímpicos de Paris. A seguradora vai compartilhar um pacote de medidas importantes com os clientes empresariais franceses para melhorar a proteção dos seus sistemas de informação. A campanha vai ser dirigida a todos os clientes corporativos, mesmo aqueles que não possuem a pólice de seguro contra riscos cibernéticos. O governo da França disse explicitamente que vai ser um momento em que os ataques cibernéticos contra a França vão ser massivos e que precisam ter planos de prevenção ambiciosos, ou seja, já é algo dado, vai acontecer. Como se prevenir a isso? Isso vai muito em linha
com o que a gente fala para vários outros setores e vai muito em linha também com o crescimento do mercado de seguros, de acordo com novas necessidades de proteção ao longo do tempo. Se você começa a pensar que existem cenários outros, cenários possíveis, além do caminho feliz, além do que a gente espera, você percebe que precisa estar protegido ou protegida de possíveis riscos. Imagina, um jovem de 25 anos que começou a trabalhar, não tem independentes financeiros. Qual o maior risco para esse jovem? Uma invalidez permanente. Agora imagina que esse jovem agora teve filho. Opa, tem agora um dependente financeiro. Qual o impacto da falta desse pilar financeiro dentro de casa? Então, é sempre precificando, quantificando, tentando quantificar, tentando colocar em números algo muito ruim que possa acontecer. Então, nesse exemplo, se a gente joga para o universo de uma pessoa que trabalha, então ela continua precisando de uma proteção para invalidez e ao longo da vida ela pode ir adaptando essa necessidade de seguros, né? Se torna um pilar financeiro dentro de casa, qual o impacto dessa pessoa não conseguir mais gerar renda para uma família? Enfim, comecei aqui na França, terminei falando de proteção de seguros, porque acaba que um assunto puxa o outro, né? E aí eu queria saber de vocês, terraceiros que nos ouvem aqui, vocês usam seguro de vida? Vocês têm seguro de vida? É um tema que a gente pode abordar mais aqui no Terraço Cast. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários do podcast para a gente conversar melhor. Fato curioso, um grande amigo de nome Victor Barros, abraço a ele, certamente nos ouve, abraço Vitão, esteve cursando parte de sua graduação na Politécnica de Paris, na mesma época em que também ocorreu esse atentado terrível do Charlie Hebdo, e contou bastante sobre como as coisas ficaram tensas e com camadas adicionais de segurança e conferência, sobretudo a imigrantes, após isso. Levando em conta que Jogos Olímpicos são eventos que concentram os olhos e atenções do mundo todo, se algum risco já balançava as emoções, esse risco fica ainda mais em voga em momentos como esse. Adicionando a isso o fator digital, já que os dados são cada vez mais volumosos, importantes e relevantes hoje em dia do que costumavam ser anos atrás, inclusive muito mais do que eram na própria época do atentado ao Charlie Hebdo, vulnerabilidades em redes digitais podem custar muito mais caro hoje do que ontem. Com tudo isso em mente, essa prevenção trazida pela Fernanda de fato chama a atenção. Inclusive, não sabemos se você que nos ouve agora irá aos Jogos Olímpicos de Paris ou não. Mas, já pensou em seguro de vida e em ampliar as proteções de dados dos dispositivos que você levará ao evento? Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o Terraço Cast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Nos despedindo agora desse trio que trouxe suas análises descomplicadas e simplificadas ao 423 do Terraço Cast. Obrigado, Raquel! Então é isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui e a gente se ouve e se fala na semana que vem. Obrigado, Renata. Um beijo e até a próxima. E obrigado, Fernanda. Caio, meninas, um grande prazer estar com vocês aqui no podcast. Muito obrigado, você terraceiro que ouviu até o final deste episódio. E você sabe que pode me encontrar nas redes sociais, @sigafefa. Valeu, grande abraço. Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.